Você pergunta e o pastor responde é o nome que identifica o nosso programa. Ele vai ao ar toda semana pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata, no YouTube, também na TV Manaim, canal 126, da Embratel e canal 85 da Sky Livre. Nas respostas, às perguntas que normalmente são feitas por pessoas a respeito da Igreja Cristã Maranata, temos a oportunidade de mostrar quem somos, evidenciando a nossa história, a doutrina que adotamos e pregamos, nossos objetivos, a nossa responsabilidade social, bem como a nossa responsabilidade com o meio ambiente enquanto instituição que somos. Mais uma vez, para participar deste programa, nós temos a grata satisfação de ter conosco o pastor Antônio Carlos de Oliveira, que é integrante do Conselho Presbiteral e também pastor da Igreja de Mata da Praia. A paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para participar do nosso programa. A paz do Senhor, pastor Adaíso, a paz do Senhor aos irmãos que acompanham conosco, é um prazer para nós também. Ótimo. Pastor Antônio Carlos, neste programa, nós temos aqui um questionamento feito por Obédio Rocha e ele traz uma dúvida, que eu acredito que seja não só dúvida dele, mas de muitos, né? E a pergunta dele ela é muito interessante. E ele diz o seguinte: por que a Igreja Cristã Maranata ela não cobra e nem pede dinheiro? Muito bem, pastor Adaíso. O dízimo, acho que todos conhecem, é uma contribuição dada por todos os participantes das igrejas. Previsto no Velho Testamento. No Velho Testamento, a tribo sacerdotal recolhia o dízimo de todas as outras tribos. E nos tempos atuais, o dízimo ele consiste em que a pessoa entregue ao Senhor 10% de tudo aquilo que lhe chega às mãos. Evidentemente que os israelitas tinham uma vida agropastoril, vivia do gado, das plantações, não é? Eles consumiam o que sobejava, não é? Passava debaixo, como diz a palavra, debaixo da vara. Por exemplo, se fosse o gado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, este é do Senhor. Perfeitamente. Era assim. Porém, com o passar do tempo, tem muita história nisso, mas com o passar do tempo, começou-se a observar certas dificuldades nas igrejas. Todos nós viemos dos movimentos pentecostais, não é? O Senhor deu uma direção especial para nós. E quando o Senhor nos orientou a forma como nós deveríamos caminhar, o Senhor disse que o ministério da Igreja Cristã Maranata seria leigo, ou seja, ele não viveria da igreja. Isso foi uma orientação do Senhor para nós. Agora, eu abro um parênteses para dizer, qual o problema do dízimo? O problema do dízimo é o seguinte: se presenciou diversos pastores que viviam da igreja e que passaram extremas necessidades. A igreja não tinha como suprir, ele, a família, passaram extremas dificuldades. De outro lado, o inverso foi o desvio da obra de Deus para o lado financeiro. Não é? A preocupação em mais de o pastor. Não estamos aqui criticando ninguém com isso. Perfeitamente respeitamos, né, não é? a toda posição forma das demais denominações, mas obviamente esta foi uma opção, um direcionamento que o Espírito Santo nos deu e nós caminhamos, né, nesse direcionamento. Exatamente, porque
essa revelação de Deus não foi uma opção nossa, não, foi uma orientação do Senhor. Mas nós observamos que nos livrou de diversos problemas. Vamos dizer assim, a própria palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Desvios por causa de dinheiro, desvio, vamos dizer assim, das funções da igreja, dos objetivos da igreja. Então isso nos livrou. E por outro lado, livrou também aqueles pastores que porventura os valores não seriam suficientes para suprir a sua necessidade. Então os ministérios todos não são remunerados. Como funciona? Era a nossa pergunta no início. Senhor, como que vai ser isso? Todas as igrejas, os pastores vivem da igreja. A igreja paga eles. Quer dizer que nós vamos trabalhar o dia inteiro, vamos em casa, tomamos um banho rápido, vestimos o paletó, a gravata e vamos para a igreja? O Senhor disse, como os membros da igreja vão, os pastores também que me servem vão também, de forma que todos são servos de Deus, uns numa função, outras noutras. No ministério para nós não é cargo. Nós nem precisamos ser chamados de pastor. Perfeitamente. Para nós, o ministério é função. Então tem na igreja o diácono, que ora pelas pessoas, cuida de outras coisas, é uma função. Tem alguém que toca muito bem um instrumento, é uma função. Tem outro que canta muito bem, é uma função. Tem senhoras que fazem um trabalho com a senhora, é uma função. E o pastor também é uma função, igual aos outros. De forma que as ovelhas vão para a igreja numa função com seus recursos e o pastor também vai para a igreja servir a Deus com seus próprios recursos. Esta foi a orientação que o Senhor nos deu. Interessante, pastor Antônio Carlos, que cada um dentro da sua função e cada um sendo voluntários, né? E o exercício do ministério nesta obra, na Igreja Cristã Maranata de forma especial, ele é o resultado de uma expressão de gratidão, né? Nós exercemos ministério por gratidão, por aquilo que o Senhor nos conferiu às nossas vidas, pela transformação da nossa, mudança da nossa história, né? De tal forma que nós exercemos o ministério por um ato de gratidão, por aquilo que o Senhor operou. Cada um de nós temos as nossas atividades, vivemos das nossas atividades profissionais e no final de todos os dias nós encerramos a nossa atividade laboral e nós nos colocamos à disposição do serviço do Senhor. E é interessante, pastor Antônio Carlos, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender porque temos uma jornada intensa durante o dia e à noite nós estamos na igreja. E interessante que nós estamos na igreja todos os dias. Nossos cultos é de segunda a quinta-feira, na sexta-feira nós temos o culto no lar, sábado e domingo, né? Domingo nós temos escola bíblica dominical à noite, fora as reuniões que realizamos, né? Ou seja, isso não nos traz nenhum cansaço, ao contrário, né? Ao contrário, isso alegra. E é o interessante que na medida em que nós realizamos a obra do Senhor, mais somos gratos ao Senhor, porque mais recebemos, né? E nos sentimos ainda servos devedores, né? Servos Amém. Devedores. E mais, tem mais. O apóstolo Paulo, a profissão dele era fazer tendas, né? Que naquela ocasião era muito usada. E ele fala a respeito da oferta. Ele diz o seguinte, que é lícito o obreiro receber da igreja. É lícito. Ele diz assim, quem planta uma vinha e não é participante do seu fruto, digno é o obreiro do seu salário. E ele diz, se nós ministramos o que é espiritual, não é demais que tomemos o que é material. Não é? Mas ele diz assim, mas eu de nenhuma dessas coisas usei.
ninguém vai me tirar essa glória. Eu trabalho com minhas próprias mãos. Sei ter muito e sei ter pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós estamos vivendo a mesma experiência de Paulo. Nós não somos pesados a ninguém. Nós vivemos com o nosso próprio trabalho e servimos a Deus da mesma forma que os outros servem. Sendo repetitivo, as ovelhas vão para a igreja para servir a Deus. E nós também, os pastores, vão para a igreja para servir a Deus. Uns numa função, outras noutras. E todos somos servos do Senhor e vivemos o nosso próprio salário. Aliás, todos na igreja são voluntários. E temos a consciência de que nós estamos fazendo isso para o Senhor. Por isso nós preservamos muito a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente num ambiente de temor, num ambiente de fidelidade. E isso nós procuramos preservar. A limpeza da igreja é feita pelos membros da igreja. Perfeitamente. Nós temos o nosso Manaim. Os trabalhadores são voluntários. Perfeitamente. E dá fila. Porque todos querem fazer alguma coisa. Eu lembro aqui, pastor Adaíso, da mãe de um pastor, pastor Jairo. Ela estava com quase 100 anos. Ela ia para a igreja e dizia assim: pelo menos um banco eu vou limpar. Porque ela tinha satisfação em fazer aquilo que ela sabia que era para o Senhor. Um outro exemplo, uma professora universitária, muito bem financeiramente, né? Tinha empregados, tal, de Belo Horizonte. Ela tomava um avião, vinha aqui por Manaim do Espírito Santo para trabalhar como voluntária na cozinha. Você entende uma coisa dessa? Alguém entende? Não. Ela fazia aqui o que ela não faz na casa dela. A limpeza da casa dela, ela tem quem faça, mas aqui ela vinha para servir o Senhor. Agora isso é fruto de uma bênção de Deus. Isso é fruto de uma bênção de Deus. Pastor Antônio Carlos, isso é maravilhoso, porque isso é o resultado do reconhecimento de que o Senhor nos amou primeiro. Sim. Jesus nos amou primeiro. E tudo aquilo que nós realizamos, né, nós o fazemos por gratidão, entendendo ainda que fazemos muito pouco. Muito pouco. Porque nós recebemos muito mais, né? Uhum. Por mais que fazemos, por mais que nós venhamos realizar, ainda é muito incipiente em relação àquilo que o Senhor tem feito. Eu vou te trazer aqui, nós estamos indo no próximo dia, neste mês, né, no próximo dia 20, nós estaremos indo para a missão amazônica, a 11ª missão amazônica. E eu vou te dizer para você o seguinte: nós temos participantes de médicos, dentistas e de várias especialidades dentro da medicina, né? E irmãos do país inteiro se colocam como voluntários para essa atividade. De tal forma que eu tenho dito com o pastor João Cidade, que é o presidente da missão, da dificuldade que temos no sentido de fazer a seleção, porque o número de voluntários é um número expressivo para realizar. São profissionais que se abdicam da sua vida profissional durante uma semana, né, para se entregar para o trabalho da igreja. E é interessante o seguinte, que muito embora eles se abdicam, né, das suas atividades laborais, né, e fazem com amor, porque eles voltam, né, e recebem. Na verdade é o seguinte: o voluntário ele não dá, ele recebe. Exatamente. Ele recebe. E este é o nosso entendimento. E interessante que o pastor Judeti, um programa que ele gravou com o pastor Josias sobre a festa da dedicação, e no final
o pastor Josias pergunta para ele qual a mensagem que ele deixaria, e ele fez uma colocação muito interessante. Ele diz o seguinte: o amor não é aquilo que você exige de alguém, mas o amor é aquilo que você dá. Ou seja, a bênção é exatamente aquilo que nós ofertamos ao Senhor. Glória é a nossa manifestação de amor do Senhor, né? Isso é que é o importante, isso que é o valoroso, que alegra os nossos corações, que nos faz a cada dia ser mais dependentes e ser mais voluntários. Pastora Daíso, ainda vou falar uma coisinha sobre a festa da dedicação, mas antes eu queria responder melhor a pergunta do Obed Rocha. Se alguém entrar numa igreja maranata, não vai ouvir falar de dinheiro. Ninguém vai pedir dinheiro, não se pede dinheiro, porque isso foi orientação do Senhor para nós. E nós cumprimos fielmente. Não se fala de coleta de dinheiro. Interessante, pastor Antônio Carlos, que nada nos falta. Isso. Ao contrário, nós temos em abundância. Há uma porção dobrada do Espírito Santo, sem a necessidade de fazermos qualquer pleito, qualquer pedido nesse sentido. Perfeitamente. Então você não vê ali alguém passando a sacolinha, não estamos criticando quem faz, porque já falamos aqui, digno é o trabalhador do seu salário. O dízimo é bíblico. E até porque nós fazemos isso em função de um direcionamento que o Espírito Santo nos deu, conforme já mencionamos no programa anterior. Essa obra é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que lidera esta obra. Então não vai se ver pedido de dinheiro em igreja, em momento algum pedido de oferta não vai se pedir. Agora vem a pergunta, mas o dízimo é bíblico? Sim. Nós temos um tesoureiro na igreja que recolhe o dízimo daquele que voluntariamente quiser entregar. E nós ainda falamos ao nosso rebanho, só faça isso quem tiver um bom entendimento do que significa o dízimo. Ou seja, por fé. Por fé. O que não é por fé é pecado. É pecado. Mas, vou avançar mais um pouquinho. Olha, os pastores, praticamente todos, são dizimistas. Aí você pergunta assim, isso é o maior milagre que pode acontecer. Você pode ver aqui um enfermo ser curado e outras operações que realmente existem na obra de Deus. Mas o maior milagre é o pastor ser voluntário. Olha só, ele trabalha o dia inteiro, não recebe, dá o seu tempo e ainda é dizimista. Isso é uma demonstração de que Deus está operando no nosso meio. É uma operação de Deus. Eu queria também, pastor Daíso, devemos estar aproximando aqui, mas uma palavrinha importante. Quando o Israel estava no Egito, o Senhor mandou que Moisés recolhesse uma oferta voluntária do povo. E recolheu. O objetivo daquela oferta era fazer o templo, o tabernáculo do deserto. E recolheu, o povo voluntariamente atendeu o chamado de Deus. Uma observação. Deus precisa de alguma coisa? Ele é o dono de tudo. Quando nós damos alguma coisa, nós tiramos da mão dele, daquilo que ele nos deu. Até porque nós ofertamos aquilo que o Senhor nos deu. Ofertamos aquilo que o Senhor nos deu. Mas o Senhor pediu, porque o Senhor estava provando a fidelidade deles. E eles compareceram, precisou mandar parar de tanta oferta que teve. E foi feito o tabernáculo. Quando o tabernáculo foi consagrado, Deus passou a falar de lá de dentro com o povo todo. Então a oferta material se reverteu numa bênção espiritual. E é isso que nós vivemos na presença do nosso Deus.
Pastor Antônio Carlos, o tema é realmente gratificante e nós estenderíamos, né, Sim. ao longo do tempo tratando do tema e não se esgotaria. Entendo que nós estaremos tratando este tema em outro programa, né? Por hora nós estamos chegando ao encerramento deste programa, né? E queremos agradecer a todos aqueles que estiveram conosco e convidando para participar da nossa programação, de outros programas, e pedimos a você, esteja encaminhando a sua dúvida, aquilo que você gostaria que fosse esclarecido acerca da Igreja Cristã Maranata. Nós temos a grata satisfação de te responder neste programa, que é um programa que tem este objetivo de esclarecer, de responder às perguntas de todos aqueles que nos assistem. Nós estamos encerrando, portanto, e despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.